Bom, então estamos ao vivo, voltando, a nossa transmissão ela iniciou, depois ela parou de novo, um probleminha aqui de conexão. Então nós vamos falar sobre reuniões. Então é aquela reunião que ocorre no serviço semanalmente, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, para resolver, né, algum problema que apareceu ou discutir algum evento. Não estamos falando daquela reunião que é de confraternização. Reunião de confraternização, ela é social, ela precisa ocorrer mesmo para integrar a equipe, tudo. E também não vou falar um pouquinho sobre aquelas reuniões que são de integração, de início do funcionário. Então é mais para falar daquelas reuniões que ocorrem semanalmente. Tem gestores que até participam de reunião todo dia. E com certeza participar de reunião todo dia acaba sendo improdutivo. Né? Então nós temos que, pelo menos, agendar essas reuniões. Com certeza, ter um horário próprio para fazer reunião ajuda. Tá certo? Então, as opiniões são diversas. Nós vamos fazer essa aula um pouquinho diferente, não vamos entrar tanto em teoria. Porque a teoria, reunião, todo mundo, né, participa de reunião, já foi para várias reuniões, então não tem muito o que falar sobre isso. Vamos mais falar se é importante ou não ter a reunião. Né? Vocês que estão acompanhando, pode deixar aqui a sua opinião, tá certo? Nós vamos progredir mais um pouquinho. O que você acha? Reuniões precisam ter nas empresas de saúde ou a gente pode ficar sem ter tanta reunião? O que vocês acham? Muito bom. Então, a reunião, na verdade, acompanhando essas reuniões que nós temos no serviço de saúde, acaba que tem muita perda de tempo, né? Então, porque as pessoas, elas estão interessadas, cada um está interessado no que é importante para a pessoa. Então, por exemplo, acaba que atrasa 5 minutos uma reunião, atrasa 10 minutos na reunião. Você, gestor, você que marcou a reunião. Se você atrasar um pouco essa reunião, vai ver que cada um tem o seu interesse particular. Como tem o seu interesse particular, acaba que você perdeu a reunião. Praticamente a reunião foi perdida. Né? Então a reunião, quando marcada, ela precisa ser muito objetiva. Ela precisa, a pauta, não é só ter uma pauta, deu um problema em determinado local. Então a pauta, ela já tem que ser pré-estabelecida. Né? Então o assunto é determinado, se divide quais os pontos deve tomar nessa reunião, e aí marca-se um horário para ter a reunião, horário de início, horário de término da reunião, e qualquer assunto que aparecer fora disso, então qualquer assunto que aparecer fora disso vai ser discutido num outro tempo, não vai ser no tempo dessa reunião, porque se essa reunião vai estendendo, a produtividade é muito baixa. Enquanto as pessoas estão na reunião, está sendo de ser feito outras coisas que podiam ser produtivas na empresa. Então, o ideal é que, assim, quando for marcada uma reunião, se achar que a reunião realmente é necessária, né? Se tem uma pauta importante para ser discutida, então tem que ser marcado um horário certo para a reunião iniciar, o tempo de duração da reunião e quando vai acabar. Não pode estar entrando outros assuntos que não interessam muito na reunião, senão a perda de tempo vai ser enorme. Né?
Então tem alguns comentários que realmente dizem que reunião tem que ter reunião, tudo, mas que demoram muito para acontecer e não se resolve nada. Então, se nós formos realmente acompanhar essas reuniões que são marcadas, um exemplo típico, reunião de condomínio, né? Então a pessoa já tá cansada aí do dia, mas é obrigado, né, a participar da reunião do condomínio, vai ser tomado vão ser discutidos vários assuntos a respeito do condomínio, a pessoa tem que participar, já não está quem que gosta de reunião de condomínio, né? Então já é complicado. Mas na empresa, por exemplo, a própria reunião de integração, né? Então o colaborador que está entrando na empresa, ele não conhece a empresa. Então, na verdade, ele não conhece nem o serviço dele. Então, é feita uma reunião de integração, tudo bem, é apresentado a empresa, mas são falados de vários assuntos relacionados ao trabalho que, tipo, talvez não tenham nada a ver com o dia a dia desse colaborador, né? Então, talvez a reunião, talvez o ideal era o quê? Na integração? Era apresentar a empresa para o colaborador, apresentar o serviço que ele vai fazer, e aí a reunião mesmo de integração ser marcada quando ele já tiver uma noção do que ele está fazendo, né? Ele não pode ficar fazendo reunião de integração e aí quando o colaborador chega no trabalho dele, não sabe nem o que fazer. Quer dizer, ele realmente ele não vai ter a competência para ali porque ele está entrando, ele vai ter alguma noção da formação dele anterior, mas saber o serviço em si ele não vai saber, vai demorar um tempo, ele vai ter que aprender. Então não é melhor, em vez de passar o dia inteiro fazendo aquela integração, ele já começar a ver como vai ser o trabalho dele, ou ser jogado aí no trabalho dele no primeiro dia sem poder, né? Então, tem algumas coisas que devem ser etapas programadas antes da reunião. O ideal é que tudo seja programado antes da reunião e depois, quando for discutido os temas da reunião, que talvez seja mais uma reunião informativa. Reunião para ter debate vai ser reunião que vai demorar um tempo muito grande. Então a organização tem que definir se realmente é isso que ela quer ficar tendo, reunião que não tem horário de término, né? Então, todos esses colaboradores que tiverem reunidos, ou gestores que tiverem nessa reunião, eles não vão estar sendo produtivos. Então, na verdade, se nós formos pensar com frieza, a reunião geralmente é uma grande perda de tempo, né? Nós poderíamos estar sendo produtivos. Então, se a direção da organização ela dá as normas e os gestores conseguem ter colaboradores que são proativos, que são bem ativos e ele só coordena esses colaboradores, então essas reuniões precisam ser mais pensadas se realmente tem a necessidade de ter essas reuniões, né? Então, na verdade, é mais perda de tempo. Quer fazer reunião? Então, estabelece o horário dela começar, o horário dela terminar e a pauta bem dirigida. E aí, se aparecerem outros assuntos, como sempre aparece, não é? E não poder ser discutido naquele momento, aí sim pode ser agendado outra reunião. Mas ficar tendo reunião pré-programada, todo dia, ou toda semana, todo mês, para discutir um assunto que, sabe, não se sabe muito bem, vão ter o assunto pode ter várias divisões, várias subdivisões, e cada um tem a sua opinião para colocar na reunião, acaba que a reunião se torna muito improdutiva, né? Então vamos ver alguns comentários aqui, só um momento. Então, quais seriam os pontos a favor
de ter uma reunião. Então, a favor seria quando a reunião ela é mais informativa. Então, vai ser iniciado um novo projeto, ou vai ser iniciado alguma reforma, ou tem alguma ampliação para ser feita no setor. Então, realmente, é feita a reunião mais para conhecimento, né? Então, deixar os colaboradores no mesmo patamar de conhecimento. Então, os colaboradores eles sabem o que está ocorrendo naquela parte, né? Naquele processo que vai ser iniciado. Se acaba, eu consigo passar informação para um grande número de colaboradores, então acaba que o tempo é reduzido, então eu consigo poupar um certo tempo. Mas isso tem que ser bem planejado, não pode ser feito de qualquer forma. Talvez se for só para informar, uma coisa não tão importante, talvez só um cartaz ou um informativo, assim, não tenha necessidade de ter uma reunião mesmo, né? Bom, se a reunião, o pessoal consegue escutar, participar de acordo na reunião, cada um no seu tempo, pode até gerar um certo entrosamento da equipe, né? E acaba sendo, os defensores das reuniões, acaba sendo uma forma de melhoria, porque afinal de contas todo mundo está sabendo o que vai acontecer. Mas, na verdade, se pensar em reunião como forma participativa, talvez seja melhor o convite, né? E não a convocação. Um convite para participar da reunião. Agora, se os temas não forem muito interessantes para participar dessa reunião, acaba que a ausência, né, a abstinência é muito grande, né? Então, a pessoa acaba não participando da reunião se não for convocada, né? Se for só convidada. Muito bom. E os pontos contra a reunião? Contra a reunião, aí principalmente a perda de tempo, né? Acaba que as reuniões geralmente começa a ser discutido outros assuntos não pautados para a reunião, então acaba que o tempo de uma reunião que devia ter horário de início e horário de final acaba se desperdiçando, né? Com isso também tem uma perda de foco, então começa a ser falado de vários assuntos que não estavam pautados para a reunião, acaba gerando um espaço de convívio nas pessoas, né? Então acaba que também vira um espaço de fofoca, né? Então tem que ser verificado isso de uma forma importante, não dá para ficar dispersando muito se for marcada uma reunião. Com certeza tem uma perda de produtividade, porque a pessoa que está nessa reunião, ela não está exercendo a função, então acaba que há uma perda, acaba sobrecarregando as demais pessoas que não estão participando da reunião, certo? E no final das contas acaba que pela perda de tempo não se ganha muito, não tem a reversão disso, né? De uma forma mais produtiva para o serviço, tá? Então esses aspectos eles têm que ser sempre eles têm que sempre ser levantados se vale a pena ou não ficar fazendo tanta reunião, né? Então o gestor ele tem que partir do princípio que a reunião precisa ser produtiva. Se fizer uma reunião, melhor que essa reunião ela funcione adequadamente para a organização. Não adianta ficar fazendo reunião que seja perda de tempo, né? Os colaboradores têm que participar mais. Se participar da reunião, é assim, não fugir do foco. Tentar sempre manter o foco e não cada um trazer a sua opinião divergente e não chegar em lugar nenhum. Porque se não chegar em lugar nenhum, qual que foi o propósito dessa reunião? Né? Então acaba que a reunião ela fica desnecessária. Né? Então a pergunta que nós tínhamos no início era se as reuniões são necessárias ou são desnecessárias. Então, a partir do momento que o gestor ele entende que precisa ser feita uma reunião para a integração da equipe ou para informação, dar alguma informação sobre determinado assunto, então o ideal é que se marque essa reunião, como foi falado, com horário pré-estabelecido
a duração estabelecida, a pauta muito bem ordenada e com tempo para terminar a reunião, né? Se nós estamos falando, se foi agendada a reunião, tem que ser desse jeito. Se não for agendada a reunião, então o ideal é que o líder ou o gestor ele passe as informações. Ele pode passar as informações de colaborador a colaborador, porque cada colaborador ele tem a sua própria característica, né? Não vamos pensar que todo mundo é igual. Então, se eu dou uma informação, entender que as pessoas vão entender essa informação de formas diferentes. E não entender que todo mundo, não, porque eu falei lá o que eu precisava falar, todo mundo entendeu igual. Né? Cada um tem sua forma tem sua forma de ver o mundo, tem sua visão de mundo. Né? Então, entender que se eu estou transmitindo alguma informação, pensar que todos que estão recebendo aquela informação estão entendendo o que está feito. Então, talvez o ideal para o gestor seja conversar em particular com cada... Então, tem um informativo que vai ser iniciado um novo processo. Então, o iniciativo, essa informação desse processo inicial pode ser dado por vários meios, seja por e-mail, ou seja por cartazes. E criando a cultura, antes de dar só informação, vai criando a cultura no colaborador. Então, o colaborador já vai sabendo que alguma coisa vai mudar. E talvez o ideal seja o gestor conversar com esse colaborador em particular e saber quais mudanças que estão sendo feitas na organização, para até ele não ficar com medo, né? Bom, será que nessa mudança que está tendo na minha organização, isso corre risco, né? O meu emprego tem algum risco de estar acontecendo? Então, talvez essa informação, dependendo, para não ficar tendo muita reunião, o ideal fosse passar de gestor para gestor. As reuniões, quando programadas, elas devem ser bem programadas, pode justamente não gerar uma perda de tempo, perda de produtividade. Um outro tipo de reunião que também se coloca é sobre educação continuada. Então, o colaborador que precisa participar de uma educação continuada. Então, aí é diferente, vai ser um ganho para o colaborador. Mas aí tem que pensar, o gestor tem que pensar na estrutura do serviço como um todo. Então, entender que pode acontecer, né, daquele colaborador realmente precisar daquele treinamento ou precisar melhorar em determinados aspectos do trabalho dele, então ele realmente precisa passar por essa educação continuada, aí sim, diferente, mas aí mais pensando em capacitação, não pensando em só reunião para decidir as coisas. Então, quando é reunião para decidir as coisas, sempre com pauta, sempre marcação de horário. Né? A educação continuada talvez tenha que também ser pensada de colaborador a colaborador. Tem algumas coisas que podem ser feitas no geral, né? Mas sempre o gestor precisa entender que os colaboradores são diferentes, né? E cada um vai agir de determinada maneira. Então, talvez seja melhor o gestor acompanhar passo a passo esse colaborador. Deixa eu ver, reuniões, isso tem que ser... As reuniões, como a Lilian colocou aqui, realmente as reuniões têm que ser bem objetivas, curtas, com a pauta pré-definida, né? Qualquer pauta nova tem que ser colocado num próximo evento, ou seja, uma reunião ou não, tá? Então, ter reunião, começar a pensar em ter reunião, deixar as reuniões um pouco mais esparsas, né? Só fazer a reunião quando for realmente verificado que precisa acontecer essa reunião. Se o gestor achar que não, a reunião não tem jeito, tenho que fazer a reunião, então faça a reunião da melhor forma possível, de uma forma curta, direta, colocando as pautas e
as colocações que foram feitas pelos colaboradores, ele até pode responder depois. Ele não precisa responder naquele mesmo momento que a reunião está acontecendo. Tá certo? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui para ser respondida. Bom, pessoal, então é mais ou menos isso. Ficar tendo reunião, muita reunião, acaba trabalhando, atrapalha a produtividade do serviço, né? Precisa deslocar os colaboradores para estar trabalhando, para não estar trabalhando, né? Então ele vai estar na reunião, não vai estar trabalhando. Então é importante perceber isso. Se a reunião for informativa, talvez só informe, não precise ficar toda hora convocando, né, convocando os colaboradores para estar participando da reunião, né? Se a reunião for demorar muito, se for uma reunião muito demorada, quanto mais for demorada a reunião, mais acaba atrapalhando, mais acaba atrapalhando a produtividade, mais acaba afastando aquele colaborador do que ele tem que fazer. Então, o ideal é sempre ter o horário para iniciar, tá certo? O tempo que a reunião vai se estender, ser muito direta, a reunião muito organizada e ter horário de término, né? Não ficar tendo reunião para ter reunião. Não, precisa discutir determinado assunto, sempre ter a reunião sobre aquele assunto e vai tendo. Tem gestores que participam de reunião todo dia, né? Todo dia o gestor está participando de reunião. Então, se ele participa de reunião todo dia, que tempo que ele tem para cuidar das tarefas dele, das próprias tarefas dele? Então, acaba que tudo fica acumulado, né, e acaba atrapalhando, no geral, o serviço. Esse gestor não tem tempo para estar acompanhando os colaboradores dele, não tem tempo, porque acaba ficando preso em reunião. Tá bom? Então, mais ou menos o que eu tinha para falar isso. Eu acho que tem um livro muito interessante, que é aquele livro que fala de 4 horas de trabalho semanais, né? Que é do... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas é o livro que fala de 4 horas só de trabalho semanais. E o autor, ele coloca que realmente a reunião é uma perda de tempo. Talvez tenha algumas reuniões que sejam importantes, que o gestor acredita que sejam importantes. Então, ele tem que lidar melhor com isso. Tá bom? As perguntas que chegaram que nós não fomos respondendo agora durante a live, a gente pode ir respondendo depois. Tem muitos assuntos interessantes no nosso portal do Gestor Proativo, que trazem insights interessantes, né, para quem é gestor, para quem precisa ter uma visão mais proativa da gestão, tá certo? Então é só entrar lá e conferir. Um grande abraço a todos, quem pôde acompanhar até agora, e nós vamos dando encerrada essa transmissão, tá? Boa noite, um grande abraço.